Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo, a paz de Deus, um excelente dia para você. Eu estou tentando fazer vídeo já faz um tempão, fica cortando, fiz limpeza aí, reiniciei umas 3 vezes já. Vamos ver se dessa vez vai. Deus abençoe você nesse dia, abençoe cada um de nós, quase sem voz. Quase sem voz mesmo. Tô gripado ainda, né? Melhorando da gripe. Mas a voz tá ruim. Meio rouco, meio. A voz falhando, né? Na hora que tá falando, a voz falha. Mas já era pra me ter feito esse vídeo lá atrás, né? Tô um tempão tentando fazer. Mas tá bom, né? Deus abençoe você, abençoe todos nós. Nesse dia molhado, né? Meio friozinho, tá fresco, né? Tá gostoso. Precisando chover mesmo. Vou falar aqui, né? Mas pessoal, eu tô quase chegando no ponto de fazer novos vídeos, de vídeos diferentes, né? Os pensamentos aí, vai ficar bom. Vai ficar bom. E às vezes tem muitos que acham assim, às vezes quando eu tento fazer alguma coisa e não dá muito certo, é porque não é o tempo, né? A nossa vida, quem conduz é Deus. Quem conduz as coisas na nossa vida é Deus. Às vezes não é o tempo, não é naquela maneira. Às vezes Deus está vendo outras situações, né? Mas não que o seu projeto às vezes não é bom. É bom. Só que às vezes Deus está criando uma outra maneira, uma outra forma, né? Mas eu quero dizer que Deus dá livre-arbítrio, né, para as pessoas. E às vezes as outras maneiras que Ele está fazendo, a porta não é. A porta está fechada. Então, Deus, Ele tenta, né? Ele vai tentando abrir a porta. E se não abrir de um jeito, Ele abre de outra forma. Então, nem sempre. Então, os projetos, né, os meus projetos, as minhas coisas, às vezes fica um pouco emperrado, né? Fica emperrado, não acontece. A gente fica ali, poxa, será que é aquilo ali mesmo? Nós temos que, nós vamos fazendo, vamos lutando. Luta de um jeito, não é, luta de outro. Luta de outra forma. A gente não pode é parar, né? Não pode é parar, falar, não vou parar aqui. Não vai dar assim, não. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Já ouviu falar nisso? Tem que ser assim. Não deve desistir nunca. Nunca dos seus projetos, né? Dos seus propósitos. Nunca desista. Sempre. Deus vai estar com você. De um jeito ou de outro, Deus vai te ajudar. Vai te colocando. Uma coisa que eu sempre teve na minha mente, sabe? Eu faço isso, né? Quero aumentar a intensidade disso. Só quero aumentar a intensidade, a forma de fazer. Se é que é para ser assim, né? Mas eu acredito que sim, né? Seria a questão de... Tem muita gente nessa terra, tem muitas pessoas que não conhecem Deus, assim talvez como eu conheço, como você conhece. Eu também não sei nem qual é a forma certa de conhecer Deus. Qual é a forma certa de conhecer Deus? Não sei, eu acho que é a forma que você conhece.
Essa é a forma certa, né? Mas tem muita gente que às vezes não tem um pensamento muito claro sobre Deus, né? E às vezes está numa vida tão conturbada, uma vida tão difícil, sem saída, alguns, né? Sem saída, sem uma direção, sem um conhecimento, né? Uma visão clara do propósito de Deus. E tá aí nesse mundão, passando por privações, provações, guerras, aflições, né? Grandes dificuldades, grandes problemas, de muita dificuldade, né? Tem muitos assim. E além disso, se sentindo solitário e até clamam a Deus, até que chamam por Deus, mas sem conseguir entender com uma clareza como que é essa manifestação de clamar por Deus, chamar por Deus e escutar Deus e receber de Deus, né? A manifestação de Deus, né? A respeito daquele clamor, daquela oração, né? Às vezes não sabe. Tem muita gente nessa condição, no lodo, né? Nos escombros de grandes destruições de vida, né? E o que Deus quer, mais do que você levar para uma igreja, mais do que você pegar aquela pessoa e colocar em uma religião, né? Direcionar ela a uma religião, mais do que isso, mais do que tudo isso é importante, né? Mas mais do que isso, o que Deus quer é que essas pessoas o conheçam, né? Essas pessoas venham a conhecer a Deus e viver com Ele. Mais do que a religião é importante, a igreja é importante, né? Mas mais do que isso é você realmente conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, ter uma intimidade com Ele. Isso que Deus quer. E falta quem faça isso. Hoje nós encontramos muitos, vamos dizer assim, vamos dizer que são os discípulos, né? Ou que são os obreiros que estão aí em campo, até evangelizando, até falando de Jesus Cristo, falando de Deus, falando da obra de salvação que Jesus veio para nos dar, né? Para nos entregar, né? A sua graça maravilhosa. E tem muitos falando a respeito disso, mas com uma intenção. A intenção é levar para as placas das instituições, as instituições religiosas. Essa é a intenção, né? E não levar as pessoas para que elas adquiram um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, uma intimidade com Ele, né? Diária, cotidiana, em todo o tempo, todo momento. Porque o relacionamento com Deus é em todo o tempo, todo momento, né? E essas pessoas estão aí, ó. Algumas na rua. Esses dias eu estava na Polícia Federal. Um dia, na terça-feira, salvo engano, isso, eu estava lá na Polícia Federal, veio uma moça. Nota-se claramente que aquela moça, eu acho que ela é viciada. Você vê os ferimentos nela, ferimento na boca aqui, né, na região. Você vê que tem. E se você vê ela toda suja, as unhas desse tamanho aqui, ó, suja, preta, assim, com um cobertor na cabeça, assim. Mas educada, educada. Foi lá, pediu. E ela. Vou voltar lá. Eu fui lá, dei alguma coisinha pra ela. E essa moça,
No outro dia, ela pediu novamente. No outro dia, eu tava correndo com o rapaz lá, que eu tava atrasado, já tava pra... A gente precisava entrar lá dentro da Polícia Federal de novo, né? E ela pediu novamente. Eu falei, não, depois não, na volta. O rapaz também, não, agora não dá. Nós estávamos correndo, nós estávamos resolvendo um problema lá. Então eu fiquei... Tem muitas pessoas nessa situação. E às vezes está clamando a Deus, né? Está clamando ali, pedindo socorro. O que é que vai fazer? Não sei. Eu não sei. O que é que vai fazer? Mas alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que alguma coisa fazer. A princípio, o que aquela pessoa precisa? Ela precisa comer. Ela precisa vestir. Uma moça, ela deve ter... Não dá nem para me falar a idade. Eu não sei se ela tem uns 20, se ela já tem uns 30 anos. Ou se tem mais, eu não sei. Eu não sei. Mas aquela moça, ela tava ali... O olhar dela era diferente. Era diferente. A fala dela era diferente. Porque ela só pediu. Ela só pediu. Ela só pediu. É. E às vezes... E é o que Deus quer, que você leva primeiro. Como é que você leva a Deus para as pessoas? Você leva o amor de Deus. Você leva o amor. Depois nós tratamos outras coisas. Depois nós vamos tratar o ensinamento, a palavra de Deus. Depois nós vai direcionando. É. Nesses casos precisa ter fé também. Aquele que prega, aquele que evangeliza, ele tem que ter fé. Fé para expulsar os demônios. Oxe, espera aí, pessoal. Tem que ter fé para expulsar os demônios. Escutando um barulho no carro aqui, eu achei que era alguém jogando alguma coisa. É que estão lavando o carro aqui atrás. E cura, né? E cura, fé, né? Para pregar a cura, para pregar a libertação da pessoa. Nós temos que ter fé para isso. Né? E outras pessoas que estão aí necessitadas, eu vou pôr meu carro um pouquinho para cima. Estão aí necessitadas. Estão necessitadas de outras coisas. É guerras dentro de casa. É muitos problemas. Estão aí, às vezes, vendo farol. Vendo farol, vendo em tanto lugar. A prova, né? As pessoas estão ali lutando contra a sua prova, contra a sua guerra. Né? E, de uma certa forma, muitos clamando a Deus. Pedindo a Deus um socorro. Pedindo a Deus que ajude eles. E onde é que estão as pessoas para ajudar? Não que não tenha, tem muita gente ajudando. Mas nós precisamos mais, nós precisamos... E onde eu quero chegar? Essas pessoas já estão querendo só dignidade. Dignidade. Ter um trabalho. Ter uma condição de levar o seu alimento para dentro da sua casa. Pagar suas contas. Muitas delas só querem isso. Outras precisam de coisas maiores, né? Libertação, cura, libertação contra os demônios. Tá? Nós precisamos ter fé para isso.
Fé. Se você, eu acredito que quando você faz parte de uma instituição, você fica limitado nisso. Muito limitado. A instituição, ela não está preocupada com isso no geral. A instituição quer seguir aquela linhagem que ela está ali, aquele caminho que ela exerce até o fim. Tudo que vem, que não está dentro daquele alinhamento, ela já descarta. Porque ela não quer problema. Ela não quer entrar no problema de ninguém. Entendeu? A instituição, ela quer manter aquilo ali. Né? A sua zona de conforto. Infelizmente é isso daí. Né? Só que Deus precisa de pessoas para ir lá no campo de batalha, lá no esgoto, na podridão, no meio da guerra. Deus, ele precisa de pessoas valentes assim. Hoje, por exemplo, eu tenho... Já falei muito desse meu irmão. Ele é espírita, ele não tem nada a ver com a linha de entendimento de fé e de crença que eu tenho, né? E muitas pessoas têm, né? Os evangélicos. O meu irmão, ele crê em espíritos, né? Reencarnação, esses troços, que não existe. Quem está aqui encarnado nos outros é o Satanás, os demônios. Não tem nada de reencarnação, não. Então, mas faz um trabalho bonito. Faz um trabalho bonito. Tá lá nos esgotos da vida, socorrendo as pessoas. Eu lembro isso, tem muitos anos, mais de não sei quantos anos, 30 anos, sei lá. Meu irmão ia para os mercados, pegar aquelas cupom fiscal. Juntava um bolo daqueles cupom fiscal. Para trocar tinha um negócio lá na Bahia, lá no programa do governo, né, social. Você trocava aquilo ali por dinheiro, não é dinheiro, era alimento, sei lá o que era. Um crédito, não sei o que é. Eu sei que virava alimento. Meu irmão fazia as porçãozinhas de alimento. Nunca tirou nada pra ele. Ali é honesto, hein? Honesto. Ali é verdadeiramente honesto. Aquele ali não... Honesto, ponto de... Né? E é pobre. Meu irmão é pobre. Entendeu? Como eu também sou. Né? Mas honestíssimo. Corretíssimo. Então meu irmão, ele fazia isso e ia levar para as pessoas. Tinha lá os dias lá na casa dele, hoje ele tem um centro espírita, né, de Allan Kardec. Ele tem, tá construindo, né? Era alugado, acho. Eles compraram um terreno, ou doaram o terreno para eles, não sei. Mas tem alguma coisa assim. E agora tá construindo um lugar. É amplo, bem amplo. Né? Foi ele que fundou esse centro espírita. Ele, mais um grupinho lá. E esse é palestrante da região inteirinha, conhecidíssimo ele. E respeitadíssimo por todos. Inclusive até por irmãos da congregação, irmãos de ministério, tudo mais. Respeitado. Entendeu? E ele fundou. E ele, assim, aí tinha uns dias quando ele... Tinha uns... Lá não tinha muito mendigo, né? Mas tinha alguns que era andarilho, rua. Eu acho que tinha até casa, esse povo. Mas ficava na rua, doido, doente, né? Da mente. Ia lá pra porta do meu irmão. Meu irmão colocava na mesa, eu vi com meus olhos isso. Isso era direto. Acho que não sei quantas vezes por semana, ou era todo dia da semana, não lembro agora. Não sei. Tomar café da tarde, café da manhã, café da tarde. Meu irmão era do bolso dele. Era do bolso dele. Tinha ninguém que dava não. Entendeu? Então, bonito, e Deus precisa de pessoas assim.
Só que ele está num caminho de espiritismo, né? Deus ainda vai orientar ele, vai colocar ele no lugar certo. O lugar certo não é placa de igreja também não, viu? Não é instituição não. Não. Eu sou decepcionado com instituição. Sou decepcionado ao extremo. Ontem eu fiz vídeo, né? Até fazendo um pequeno desabafo, que já não é nem mais desabafo. Já virou um negócio crônico, né? É crônico. Chega a ser vergonhoso que esses irmãos não conseguem. Eu devo ser uma perturbação para esses irmãos. Esses irmãos devem ficar... Meu Deus, o que eu faço? Não faça, meu irmão. Não faça nada. Só me respeita. Apenas isso. Me respeita, eu nunca vou lá interferir. Eu jamais vou brigar com a igreja. Eu jamais vou ficar falando mal da igreja. Sair falando. Não vou. Eu já entendi há muito tempo já. Entendi qual é a posição da igreja. Tudo bem, ficamos assim, deixa eu quietinho. Não preciso nem de pregação. O que é pra mim, Deus vai preparar o homem lá. Provavelmente ele nem me conhece. Ele nem vai me conhecer, né? Esse Deus vai preparar alguém e vai falar por revelação do Espírito Santo. O que é pra mim, Deus, se precisar Deus falar dentro da igreja, ele vai falar pra mim. O camarada nem me conhecer vai conhecer. Vai falar ali na revelação mesmo. O que não é pra mim, fica tranquilo, eu não tenho necessidade. Eu não vou na igreja, falo com toda assim, ó, franqueza mesmo isso que eu tô falando, é franqueza. Eu não vou na igreja em busca de palavra, eu posso estar passando a prova que for. Eu não tenho já até tive alguma coisa assim, mas nunca fui tanto também. Mas eu não tenho essa ambição de, eu preciso buscar a palavra aqui. Buscar a palavra o quê, rapaz? Meu Deus, ele não tem balcão de negócio, não. As coisas aqui na terra são as minhas coisas. Deus está me cuidando de mim. Eu percebo o cuidado de Deus na minha vida. Eu percebo isso. Deveria todo mundo perceber os cuidados de Deus na sua vida, porque Deus cuida de todos. Entendeu? Então Deus tem cuidado de mim e vai cuidar de você também. E está cuidando de você. Então, eu não tenho essa necessidade de palavra, de buscar palavra em relação aos meus erros, né? As minhas falhas, porque eu tenho erros, falhas, pecados. Eu tenho. Quanto a isso, fica tranquilo que eu não preciso do homem falando comigo. Se o homem ele tivesse vindo aqui como um amigo, rapaz, você tá errado nisso daí. Eu acho que você tá errado, ou você tá errado, sei lá. Arruma isso aqui. Como que é isso aqui? Conversa, né? Um diálogo. Eu aceito o diálogo. Aceito conselhos. Palavra não. Lá não, muito raro eu ir lá. Porque ali não é, ali é espetada. E quando vem, na verdade, sabe por quê? Na maioria das vezes que vem esse tipo de correção dentro da igreja, vem de forma fraudulenta, acusatória, que não é verdade. Não que eu não tenho erro, eu tenho algumas falhas, mas chega ali acusando de coisas que não é verdade. E pega e late ali, morde, né? E corre. Não, por isso que eu não aceito. Não aceito. Então, alguém chegar aqui e conversar. Rapaz, se chegar um
dependendo do que é, ó, eu sou vivo, tem? Ó, vivam. Chega alguém pra bater um papo, pra saber que nem eu tenho irmãos aí que eu converso com ele. Faz muito tempo que eu nem converso assim, mas. Aí cheguei, ô irmão, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu chego, sem problema, sem medo. Eu chego, fiz assim, 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 assado. Uma vez ele veio falar comigo uma parte. Na hora eu percebi, eu senti. Não, ele veio assuntar pro outro. Porque ele tá lá, é um bom irmão. Bom, amigo, tudo. Gosto dele. Gosto. Gosto de verdade, sem mentira, sem hipocrisia. Um amigo. Mas eu percebi, eu senti aqui. Falei, não, ele veio assuntar. Pra ver se eu tô assim, assim, assado. Ele veio assuntar. É. E. E. Isso, sabe, é tão. Então, mas tem um camarada pra chegar, vir querer dar um conselho, conversar, bater um papo. Ou eu sou aberto a isso. De verdade, eu sou aberto. Entendeu? Aceito. Nem tudo eu vou concordar, mas eu aceito. Eu aceito. Aceito em nome de Jesus. Né? Mas o camarada querer latir lá, querer morder e depois picar a mula, correr, ainda morde indignamente, errado. Não, não aceito. Ah, não. Ah, mas então você não deveria estar na igreja, não. Eu estou na igreja para cultuar a Deus, irmão. Eu cultuo a Deus na igreja. Eu vou lá, sinto a presença dele. Não que eu não sinta a presença dele aqui, sinto agora mesmo sentir a presença de Deus, agora há pouco. Sinto dentro da minha casa. Aí eu tô ali quietinho lá, fazendo minhas coisas. De repente vem um pensamento, não sei o quê. Quando eu vejo a presença de Deus me invade. Dentro do carro, na rua, me invade. Essa é a presença de Deus. É isso que eu busco dentro da igreja. Vou lá cultuar junto com outros irmãos. É isso aí, nada mais. Eu gosto de orar, porque a oração é boa. Você manifestar é um treino, né? É um treino. Você tá ali orando, falando com Deus. Você está manifestando, você está manifestando a sua fé. Pode auxiliar outras pessoas. Então eu oro. Eu converso com Deus na igreja também, na oração. Testemunho, nem digo, né? Porque o testemunho, se Deus fez uma obra na tua vida, velho, eu tô querendo ver, sabe? Eu tô pra ver já isso acontecer. Qualquer dia desses vão me proibir de testemunhar. Vão. Com despeito, sabe? Porque eu não me dobro a eles. Porque eles acham que é diferente. Eles acham que o assunto é outro. Qualquer hora dessa eles vão me proibir de testemunhar. Eu já percebi que em alguns lugares não gosta muito não. Que eu vou lá, já percebi. Sabe por quê? Porque o espírito que está em mim, o espírito que é o espírito vivo de Deus, viu? Não é espírito maligno não, viu? Quando tem alguma coisa contrária, eu sinto. Foi um dom que Deus me deu. Quando tem alguma coisa contrária que não está no mesma coisa, eu sinto. Às vezes eu estou lá testemunhando e eu sinto. Às vezes eu estou sentado no banco e eu sinto. Eu percebo o negócio carregado. Entendeu? E vai chegar uma hora que eles vão querer, vão se reunir aí, vão falar, não deixa eu testemunhar mais não. Não, por quê? Porque eu não me enquadro com eles. Não me enquadro dentro dos pensamentos deles. Não me enquadro. Então eles vão querer me cercear, né? Eles vão querer logo, logo. Né? Infelizmente. Infelizmente também, pessoal, a igreja não é só a nossa igreja. É tudo. Mas a nossa igreja está indo pro buraco mais rápido.
mais rápido, né? Infelizmente as igrejas elas vão... É bíblico. Elas vão... Esses homens hoje, eles pregam. Você pode ver que tem muita gente que nem vai mais na igreja. Não quer nem saber mais de pregação. Não quer mais nem saber. Eu, sinceramente, eu não tô ali por causa de pregação. Não tô ali por causa disso. Tô ali por causa dos hinos, que me levam à comunhão. Tô ali por causa de que ali é uma igreja, ali é um templo, onde as pessoas estão ali, em tese, né, cultuando a Deus. E é isso aí. E é por isso que eu tô lá. As pessoas não estão nem querendo mais. Não estou falando generalizando, mas tem muitos milhões de pessoas aí que não querem nem saber mais de pregação. Porque a pregação virou um engano. Não estou generalizando, não. Mas virou um engano. As pessoas não pregam mais com coração. Não tem mais revelação. Não estou generalizando. Não há mais revelação. Prega segundo o intento, o interesse da instituição. Interesse de grupos, de pessoas. Né? Como eu fiz um vídeo, falei, o Espírito Santo foi silenciado. O Espírito Santo está silenciando dentro das igrejas. Ou melhor, o Espírito Santo está sendo silenciado. Estão abafando, não estão deixando o Espírito Santo se manifestar. Vai falar isso? Aí fica bravo. Fica bravo. Que nem outro dia. Ele pegou assim, a gente faz isso, faz aquilo e fica bravo quando a gente fala. Falou lá esse dia na palavra. Presta atenção, vê se tá falando na verdade, na certeza. Presta atenção. Acha mesmo que se eu tivesse errado eu estaria aqui me falando essas coisas? Acha que eu teria? Porque aí você estaria contra Deus, né? É ir contra Deus. Se eu tivesse errado eu estaria aqui discutindo, falando essas coisas? Não estaria não. E não que eu não tenha o erro. Não que eu não tenha as falhas, né? Mas não da forma que falam às vezes. Às vezes não, né? Que falam. Não é dessa forma. Né? E mesmo que fosse dessa forma, eu falei esse outro dia. Qual é o trabalho do cristão, gente? Qual é o trabalho da igreja? Qual é o trabalho do pastor? Ou seja, do ministério. Qual é o trabalho do ministério? O trabalho do ministério é cuidar das ovelhas. Eu tinha fui uma vez, sempre fui não, né? Tem muitos anos que eu frequento roça. Aí tinha um rapazinho lá que cuida do rebanho lá, né? De vaca, né? De vaca, boi. Menininho bom, rapaz. Bom. Coração bom. Eu cheguei, presenciei várias vezes ele conversando com a vaca. Com a vaca, conversando. Trata os bichinhos com amor. Com amor. Entendeu? O pastor. É um pastor, pastor das ovelhas ali, das vacas. Tá lá com um probleminha, ele vai lá, cuida. É um Davi. Esse menino, esse rapaz, ele já deve ter 20 e tantos anos. Beirando 30, eu acho. Se não já tá. Ele... Aí já tem mais de 30, eu acho. Não. Tem não. Se tiver, chegou agora, nos 30. Esse rapaz, ele já esteve presente na reunião de familiar, de oração, né? Teve culto, teve palavra e tudo mais. Com o cooperador.
Ele já teve presente. Ele já teve ali. Ele é católico, né? Ele já teve presente. Menino bom. Coração bom. Entendeu? Então, pastor é isso. É cuidar das ovelhas. Ou tá doente, não é ficar atrás. Ah, eu vou aqui pregar alguma coisa. Que é isso? Vai lá, escuta a ovelha. Escuta. Conversa, bate um papo. Tá precisando de alguma coisa? Vai buscar, vai atrás de recurso para auxiliar aquela ovelha. Isso é pastor. Isso é ser pastor. Ah, não, pastor é Jesus. Jesus já está lá, não está presente no meio de nós, né? Está presente. Mas não é assim, não. Isso aí é pegar e falar assim: eu vou fugir do problema. Eu vou fugir do problema. O pastor é Jesus, eu não vou. Não, isso aí deixa para Jesus. O que é isso, rapaz? O Senhor quer no meio de nós. Ele quer que no meio de nós nos ajudemos. E o pastor é o líder que media essa interação de ajudas, né? De cuidados. Jesus é o líder. Né? Quer dizer, o pastor é o líder. Né? Pastor aqui no meio de nós. Jesus não fica, não abre a boca ali para falar, ó, vai lá ajuda. Não, não é assim não. Então tem a gente percebe que tem ó, vamos sair fora do problema, vamos fingir que não, é Jesus o pastor. Né? Pessoal, já tô falando demais, eu preciso resolver um negócio aqui. Quase não tô conseguindo nem falar. E é isso aí, né, pessoal? Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela bondade dele. Ontem mesmo foi um dia bom. Foi coisas pequenas, né? Ganhos pequenos. Mas eu vi a mão de Deus ontem. Uns clientes me chamou para fazer. Essa semana tá sendo muito boa para mim. Concluindo serviços, né? Ontem me chamou para fazer um serviço que normalmente eu demoro. Precisava de dados, né? Informações de duas pessoas. Cobrei lá o valor, não pagou na hora. Falei, ó, normalmente é de um dia pro outro. Foi, eu consegui na hora, bati lá, já achei, dei um monte de informação pra pessoa. A pessoa ficou contente. Que já é uma cliente minha, né? Ela, inclusive, vai até contratar outro serviço. Já tava pra contratar. Tá esperando cair dinheiro. Como eu ia no valores menores, me pagou ali na hora, antes de fazer o serviço, né? Já tinha feito o serviço pra essa pessoa. Fui lá e dei a contento também. Fico muito feliz com isso. Né? Muito feliz porque eu sou muito apedrejado. Muito apedrejado. Levo muita surra, viu? Muita surra. Muita surra mesmo. E eu fico muito feliz quando Deus prepara as coisas assim. Resolve rápido, resolve sem problema. Né? Fico muito feliz. Né? Porque tem coisas que eu vou falar pra você. É só guerra. Né? Mas eu não tenho medo da guerra também. Tenho medo não, mas é bom demais quando você. E estamos aí, né? Estamos caminhando para Deus está preparando coisas, sabe? Tem coisas que eu não estou falando, não vou falar também. Mas Deus está preparando, né, algo mais fechado para mim. Vinda da minha parte, que eu estou buscando. Algo mais fechado. E bom. Bom. Tem um propósito, não tá aqui, né, meu irmão? Tá fazendo lá um negócio lá. Já tem, né? Ele só tá ampliando sede própria deles. Dentro da minha parte espiritual, da coisa que eu tô desenvolvendo,
vou conseguir fazer mais ou menos parecido. Não estou copiando nada dele, não é nada disso. Não é nada disso. Ele lá no assunto dele e eu vou estar no meu aqui. Deus vai preparar todas as coisas no tempo certo. O tempo está chegando, meu tempo de voar está chegando. Na verdade já chegou. Meu tempo de voar. O Senhor me deu aí alguns anos aí para cá. Um tempo de voar. Não que não estou tendo guerra e das brabas até. Né? Mas estou voando. Mas o Senhor vai ampliar a casa. Né? O tempo da parte espiritual vai chegar. Né? Deus eliminou algumas possibilidades. Teve possibilidades. Ó, porque Deus me revela tudo que Ele quer. Ele me revela essa parte. Olha, vamos fazer dessa forma. Né? Não vai dessa forma, vai de outro jeito. Mas que eu vou servir a Deus de uma forma diferenciada. Vou resgatar pessoas. Minha missão não é ficar ali entregando cesta básica, embora isso é importante, tem que fazer. Não é a cesta básica em si. É dar dignidade às pessoas. É ir lá e resgatar as pessoas do fundo do poço. E oferecer a elas dignidade. A volta, a reconquista da dignidade. Deus vai me dar essa condição. E vou lá trazer essas pessoas. E vou lá direcionar essas pessoas para o caminho da fé, da graça. Vai ter a parte da religiosa? Vai, a parte religiosa. Senta aqui nesse banquinho dessa igreja aqui. E se quiser ir para outra também vai. Não tem problema não. Mas senta aqui, ó, eu vou ensinar. Confie muito no que vou. Confie em Deus. Confie em Deus. Vou ensinar a discernir as coisas. O que é de Deus é de Deus. O que não é, bota no bolso furado. Entendeu? Vou. Essa parte Deus vai me dar. Talvez vai ter sede. Sede própria. Talvez nem vai ter. Você nem se vai precisar disso. Né? Você nem se vai precisar. O que importa é gente para fazer. É eu. Eu vou fazer. Tem a parte que eu tô planejando alguma coisa e para mim, né? Pessoal mesmo. Eu não sei nem como que eu vou fazer, mas tem Deus que pode me ajudar. E se Ele quiser, Ele abre uma porta. Rapaz, e eu vou lá e faço. Deus deixa eu entrar e eu entro. E Deus cria o caminho. Pode esperar. Pode esperar. Não é pode esperar não, é eu que tenho que esperar, né? É eu que tenho que ver. Não tô preocupado com ninguém. Cada um vive a sua vida. Vive a sua fé, vive o seu... Cada um faça isso. Eu vou viver a minha. Eu quero viver a minha. Não quer saber da vida de ninguém, quer saber da... Se você quiser ficar lá nas igrejas, dando pulo, gritando, fique, dê bastante pulo. Grita, faz o que você quiser. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Né? Ah, porque eu sou certo? Não, eu sou certo pra mim. Diante da minha fé, da minha crença, eu tô certo. Se você tá certo ou não, eu não sei. Você que sabe. Vou encerrar aqui. Deus seja louvado.